Olá pessoal, bom dia a todos. Canal Giovanni Cardoso, trazendo palavras objetivas, simples e em pouco tempo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje queremos tratar de um tema, de um assunto que ele é tabu no meio do povo de Deus, no meio da igreja, que é o repreender, principalmente líderes, pastores. Se você está aí na sua igreja, seja qual for a instituição, a denominação, e você sabe, você um grupo de pessoas sabe, existe um murmúrio, não é, de que o seu pastor está em pecado, muitas vezes adulterando, muitas vezes roubando, enganando. E para isso, queridos, eu quero abrir um parêntese aqui. Você precisa ser exemplo dos fiéis. Você precisa ser exemplo na sociedade, no trabalho, na família, na igreja, para poder corrigir, orientar, aconselhar. Você tem que ter uma mínima intimidade com Deus. Você deve ser uma pessoa de exemplo. De exemplo. Não vá sair por aí apontando as pessoas, sendo você mesmo um praticante dos mesmos atos que você está apontando. E aí eu trago aqui a questão do pastor, do líder, porque quando um pastor de uma igreja, um líder de uma igreja, ele está em pecado escondido, pecado grave, pecado de morte, porque a Bíblia fala de pecados para a morte. São aqueles pecados que carecem passar pelo tratamento da disciplina da igreja. As pessoas precisam confessar, serem disciplinadas, serem tratadas. E aí eu trago a questão do pastor, do líder, porque quando esses homens estão em pecado, toda a igreja sofre. Muitos caem, muitos pecam, porque ao longo dos anos as pessoas foram absorvendo aquela ideia de que o pastor, de que o líder não é intocável, de que ele é imune ao pecado. Pelo contrário, esses homens, se não vigiarem, o diabo está sempre à espreita para derrubá-los. Então, se você sabe, se você tem conhecimento, se existe fumaça, Jesus orienta: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele somente, aconselho. Se ele não te ouvir, leva duas ou mais testemunhas. Se ele não ouvir você e as testemunhas, leve à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera como gentio e publicano. Então a ordem é essa: se o teu pastor, se o obreiro, se o líder da tua igreja, ele não escuta, não quer ouvir ninguém e continua pousando de homem de Deus, homem santo, manchando o púlpito, levantando o vestido da noiva de Cristo, você tem por obrigação, como ovelha, como membro, como grupo na igreja, de trazer esse pastor à responsabilidade. Não aceite pecado de pastor, de líder de igreja nenhum, porque a igreja sofre com isso. Os membros sofrem. A igreja está pagando um preço muito alto no Brasil por causa de líderes e pastores totalmente desviados, homens que se envolveram com as obras da carne, se envolveram com o pecado, com a corrupção, se envolveram com todo tipo de sordidez. E essas pessoas são almas. Muitas vezes eles nem se preocupam mais com a alma deles. Eles nem creem mais na salvação que pregam. E mais um motivo da responsabilidade da igreja, trazer esses homens à responsabilidade. E a coisa é tão séria, queridos, que o apóstolo Paulo, ele orienta na primeira epístola a Timóteo e em Gálatas ele fala, o mesmo apóstolo, né, da necessidade de corrigir esses homens publicamente, se não se corrigirem numa conversa pessoal, numa conversa reservada. Paulo diz a Timóteo em 1 Timóteo 5, 20 e 21, ele diz o seguinte: aos que pecarem, Timóteo, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Olha, Timóteo, não seja parcial. A medida que for para João será para Antônio. Não passe a mão na cabeça de fulano porque fulano tem dinheiro. Não passe a mão na cabeça de fulano porque fulano é seu amiguinho. Você está tratando com a obra de Deus, Timóteo. Felizmente, irmão, o corporativismo gospel, algo tão imoral dentro da obra do Senhor. O corporativismo, o protecionismo de grupos em torno de determinado obreiro, de obreiros em torno de determinado grupo, tem manchado a obra de Deus. Mas, irmãos, como eu venho dizendo e quero repetir, tudo isso está acontecendo, porém é motivo de fortalecimento espiritual para nós que conhecemos a palavra de Deus e não de desânimo. Pelo contrário, devemos erguer a cabeça, ajudar essas pessoas, porque são almas. Ainda que
eles não queiram se ajudar. Se eles não querem, tudo bem, mas a igreja precisa ser ajudada nesse sentido. O povo precisa ser orientado. E aí, o apóstolo Paulo, chamando a atenção o pastor Pedro, depois de tantas orientações, Pedro dissimulando em um momento que Paulo chega, e Pedro está ali junto com os irmãos, comendo, bebendo, e de repente, quando vê um grupo de irmãos chegando da parte dos judeus, ele começa a dissimular aquela tapiação, aquele comportamento medíocre de quem está se comportando como menino e não como homem de Deus. E aí Paulo escreve aos Gálatas 2, 11 a 14, veja que correção dura. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, lhe confrontei, Paulo dizendo, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles. Aquela dissimulação, irmãos, entende? Temendo os que eram da circuncisão, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, Paulo destaca, até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, Pedro, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Pedro, sê exemplo, Pedro. Pedro, deixa de dissimulação. Deixa de exigir das pessoas aquilo que nem tu estás cumprindo, Pedro. Então, queridos, se você faz parte de uma igreja e deve fazer, não é? E você observa determinado obreiro, inclusive o pastor líder, você sabe que está em pecado. Meu irmão, se você não tem coragem de ir sozinho conversar com ele, agora para isso seja exemplo. Ore a Deus. Se você não tem coragem de ir sozinho, junte um grupo, mas não deixe a obra do Senhor sofrer por causa do seu pastor que se corrompeu, se desviou, e não se preocupa, nem ele mais com a alma dele, mas você deve se preocupar com a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.